Olá, boa noite. Vamos retomar Boa nosso estudo. noite. Boa noite, buenas noites. Vamos retomar nosso estudo do livro Maravilhas da Mente Natural. Toda a concepção Dzogchen, da tradição Bon, todos os ensinamentos de Tenzin Wangyal Rinpoche. E hoje nós estamos no capítulo 7. Nós iniciamos hoje o capítulo 7, logo depois de Shiné, né, a contemplação. E quando a gente estudava um pouquinho de chinês, a gente falava um pouco da diferença da concentração para a contemplação, como níveis diferentes. O primeiro nível, esse nível do concentrar-se num ponto, né, o chinês com esforço, até o momento em que chega a contemplação. A contemplação já não há esse esforço, já entra num outro nível da prática, e até eu falava um pouquinho, eu lembro, sobre a etimologia da palavra contemplação, que é essa relação de se tornar o próprio tempo, né? Então, hoje nós vamos para o que em tibetano é chamado de Nyansak, que é a contemplação. E iniciamos com a prece de Tapiritsa, né? Só tomando cuidado ali na parte nessa parte que fica um pouquinho truncada, mas se a gente ler devagar vai ficar claro qual é o sentido. Que maravilhoso! És a emanação coração de Contunzampo. O teu corpo aparece como um cristal, branco e luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta de ilusão, que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo, possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Então, damos sequência, estamos lá na página 107.
Nyamsam, a contemplação. E o Rinpoche, então, ele vai introduzir com um pequeno poema, né, como ele costuma fazer, e faz parte dos ensinamentos e da tradição Dzogchen, a produção de poemas, o acesso direto pelo poema, né? Então ele vai ensinar por poemas e também incentivar que a gente faça isso. Quando tudo está realizado como Buda, meditação e visão não existem à parte. Esta mesma meditação é a visão superior. Buda não é encontrado na meditação, nem perdido por falta de meditação. Permanece continuamente na não distração. Percebam que aqui a gente já tem um aprofundamento na perspectiva do Dzogchen, né? E se aprofunda na medida em que meditação e visão não se separam. Não existe uma coisa separada da outra. Essa mesma meditação é a visão superior. Buda não é encontrado na meditação, nem perdido por falta de meditação. Permanece continuamente na não distração. A não distração é o estado desperto, a consciência autocorrente. Essa é a não distração. Então, a meditação já diz de um outro nível do Dzogchen, que é um nível já encaminhando cada vez mais para a integração. No Dzogchen, significado da contemplação no Dzogchen. No Dzogchen, Nyamsang, contemplação, tem um significado preciso e específico. Ela indica a presença no estado da inseparabilidade de claridade e vacuidade. Na linguagem simbólica do Dzogchen, essa é a união de mãe e filho. A contemplação é a principal prática Dzogchen. A contemplação é a principal prática Dzogchen. Por quê? Porque Shiné é um treinamento preliminar focado na concentração. A contemplação já é integração. Então, já é o momento, e essa imagem da união de mãe e filho, quando a claridade encontra a vacuidade, né? Quando esses dois elementos se encontram, clara luz e vacuidade, nós temos o que é chamado de contemplação. Quando nós praticamos, por exemplo, a perspectiva, eu trato muito ela da mente-céu, e nós conseguimos manter a consciência desperta, livre do corpo físico, somente consciência desperta, esse é o estágio de contemplação. Porque é o estágio em que não há nada para meditar. Lembram quando a gente começou a estudar Dzogchen e nós lemos um texto chamado Vazio Luminoso? E nesse texto nós trazíamos esses elementos relacionados à visão, relacionados à experiência direta, à contemplação. Então, esse texto, Vazio Luminoso, ele faz essa costura já na perspectiva da contemplação, né? E até ele traz o exemplo é, é como se alguém perguntasse para o mestre em que meditar. Ele diz, não tem no que meditar.
né? Não tem o que procurar, né? Então, a sua consciência é apenas isso. Tem uma parte no texto que até separei aqui para ler, porque é uma parte que chega no cerne, na perspectiva da consciência desperta no sentido de Nyamsa, que é a contemplação. Então ele vai falar um pouco do paradoxo e chega um momento que, que o texto diz o seguinte: quando o método poderoso de entrar em si próprio é mostrado, quando a autoconsciência se manifesta, seu próprio autoconhecimento no momento presente é apenas isso. Sua própria autoiluminação não elaborada é apenas isso, porque se houver elaboração, perdeu. Então ela é não elaborada. É, então, por que dizer que não consegue compreender a natureza da mente? Não existe nada mesmo para meditar dentro dela. Então, por que dizer que nada acontece quando você medita? Sua própria experiência direta da consciência é apenas isso. Então, por que dizer que você não consegue encontrar sua própria mente? Consciência ininterrupta e claridade são apenas isso. Então, por que dizer que não consegue reconhecer a sua mente? Aquele que pensa sobre a mente é a própria mente. Então, por que dizer que não consegue encontrá-la, mesmo se você a procurar? Não existe nada mesmo para ser feito com ela. Então, por que dizer que nada acontece, não importa o que você faça? Ela só precisa ser deixada naturalmente em seu próprio lugar. Então, por que dizer que ela não vai parar quieta? Ela só precisa ser deixada à vontade, fazendo nada. Então, por que dizer que você não consegue fazer isso? Claridade, consciência e vazio inseparáveis estão espontaneamente presentes. Então, por que dizer que a sua prática não é bem-sucedida? Espontaneamente auto-manifestada, sem causa ou condição. Então, por que dizer que você não consegue mesmo se tentar? Pensamentos são liberados instantaneamente assim que surgem. Então, por que dizer que antídotos têm poder? Saber no presente momento é apenas isso. Então, por que dizer que você não o sabe? Ou seja, tudo está dado. Então, a contemplação é uma percepção integrada da meditação, da própria iluminação, dos próprios aspectos iluminados. É quando o filho se encontra com a mãe. Assim, o Tantra Mãe utiliza dessa imagem. As práticas de meditação na vacuidade realizadas no caminho sútrico e as práticas do caminho tântrico, tais como recitação de mantras, visualização de deidades, a fim de obter a unificação de vacuidade e bem-aventurança, são todas práticas secundárias no Dzogchen, para serem utilizadas quando são necessárias. O que devemos desenvolver como praticantes Dzogchen é a contemplação da inseparabilidade de vacuidade e claridade no estado natural da mente. Como essas já são inseparáveis, no Dzogchen, nós não tentamos uni-las, como os praticantes tântricos fazem, mas simplesmente reconhecemos a indivisibilidade. As práticas secundárias são apenas meio hábeis, voltados para este desenvolvimento.
Numa prática tântrica, nós visualizamos do nosso coração sai uma sílaba, daquela sílaba surge a deidade se relaciona conosco, nós recebemos um raio de luz na testa, na garganta, no coração. Depois a deidade se dissolve no ar, vira uma esfera de luz branca e se funde com o nosso coração e nós relaxamos na mente da deidade. Ou seja, todo um caminho tântrico no sutra por meio da razão, né? Compreender a vacuidade, intuir a vacuidade. No Dzogchen já é perfeito, completo, iluminado. Então, no Dzogchen, basta reconhecer e permanecer. E qual é a diferença, então, entre concentração e contemplação? É importante compreender as diferenças entre concentração e contemplação. Depois de ter domesticado a mente, ocupando-a na fixação com o objeto, e ter alcançado uma concentração relaxada através da fixação da mente sem um objeto, estamos prontos para a introdução ao estado de contemplação e para as instruções de como permanecer no estado natural. Na prática de concentração, ainda há o dualismo. Porque quem está concentrado em algo. Então há um dualismo. Há um Denis que se concentra em algo. Há o dualismo entre sujeito que está concentrado, fixado no objeto, e o objeto de concentração, o objeto concentrado. E também ainda permanece o dualismo entre interior, a consciência dentro da mente-corpo do meditador, e o exterior, o objeto de meditação. Mas na contemplação não há nem sujeito nem objeto. Dizem que é como despejar água na água. No sistema do Sutra, no terceiro caminho da visão, a inseparabilidade de Namsya, Nyansan e o estado pós-meditativo também é comparado como despejar água na água. Aqui não há mais existência relativa e a percepção se dá por percepção direta, iógica. Mas, de acordo com o Dzogchen, esse nível de experiência é imediatamente alcançado pelo praticante, sem ter que esperar alcançar o caminho da visão. É suficiente simplesmente permanecer no estado de contemplação, onde não há interno ou externo, onde há o reconhecimento de que toda a realidade externa é uma projeção do estado interior. Ele diz como a gente percebe essa contemplação, como a gente percebe que a gente de alguma forma chegou lá, né? Quando conseguimos perceber que a realidade externa é uma projeção desse estado interior. A mente e a contemplação. No Dzogchen é importante compreender qual tipo de mente permanece no estado de contemplação. A tradição do Sutra Citamatra classifica os tipos de mente em percebedores diretos e não diretos. A percepção direta, que é definida como não conceitual, pode ser de 4 tipos: sentidos, mental, autoconhecedora e iógica, percepção do yogi. De acordo com o Dzogchen, o tipo de mente envolvida na contemplação é um perceptor direto, mas não está incluído em nenhuma das 4 classificações do sistema sútrico. Embora, segundo o Dzogchen, a consciência que percebe o estado natural seja chamada de autoconhecedora,
esta não corresponde ao perceptor direto, autoconhecedor, do sistema sútrico, que é o Citamatra. No Dzogchen, auto está se relacionando com a vacuidade e base não fabricada de tudo, também está referida, ou também é referida como Kunshi, a base. O que aqui é traduzido como conhecedora, Ri, significa mais precisamente a consciência plena dessa base, justamente com a vacuidade e a sua manifestação não dual como energia. Autoconhecedora, no Dzogchen, então significa estar consciente da totalidade única da base, de todas as coisas no nosso próprio ser, que é o oposto de estar consciente de cada aspecto da consciência, parte por parte. Autoconhecedora, em Citamatra, ao contrário, não refere-se à vacuidade, mas é uma possibilidade para que cada tipo de consciência, isto é, cada consciência tem seu próprio autoconhecedor, a saber, aquele aspecto de sua consciência que está consciente de si mesmo. Por exemplo, uma consciência visual momentânea e particular de uma maçã tem seu próprio aspecto autoconhecedor, a saber, aquele aspecto da consciência da maçã que também está consciente de si. No Dzogchen, esse entendimento está completamente além da mente conceitual, que é incapaz de compreender ou que é incapaz da compreensão direta. A maneira de entender é direta e a maneira de permanecer no estado de contemplação é isenta de distinção, é integrado, porque não há distinção entre conhecedor e conhecido, sujeito e objeto. Essa mente que está além de qualquer mente conceitual e que entende o estado primordial natural é uma mente interna sutil, também conhecida como a clara luz, onde, na terminologia da prática do sonho, clara refere-se à vacuidade e luz refere-se à mente primordial, é a mente como primeiro passo. Então, quando a gente olha para a perspectiva de mente e contemplação, a contemplação é essa experiência da luminosidade. Porém, quando estamos tratando de contemplação, não estamos mais falando da relação sujeito-objeto. A contemplação, ela já está numa outra perspectiva. Oi, Marco. Oi, boa noite, Denis. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Uma é Vamos lá. sobre essa meditação, aquela meditação de se imaginar numa manhã de outono, e visualizar o espaço, né? Isso aí seria uma contemplação. Veja, até o ponto em que a gente está se visualizando como manhã de outono, até o ponto em que nós estamos observando o céu como um objeto separado de mim, eu observo o céu, eu observo a manhã de outono, a gente pode dizer que a gente está numa perspectiva tântrica ou sútrica. Por quê? Porque ainda é dual, ainda tem eu, Denis, visualizando manhã de outono, visualizando o céu claro. Uhum. Na perspectiva Dzogchen da contemplação, é quando dissolveu o corpo,
e não há mais uma separação entre céu claro de outono e eu. Eu sou nada mais, nada menos que uma emanação consciente do céu claro de outono. Então há uma integração. Isso é contemplação. Então, contemplação é esse momento experiencial. Então, é uma experiência direta da contemplação. É uma experiência direta de se dissolver em luz, de se tornar a própria manhã num dia claro de outono, o próprio céu. A integração da vacuidade com a própria vacuidade da nossa mente. A nossa mente como consciente. Porque é essa experiência, a experiência da relação entre vacuidade e consciência, o céu claro como vacuidade e a mente desperta, que não é diferente do céu claro como vacuidade, Uhum. mas é ela que percebe céu claro como abertura, como espaço, como luminosidade. Perfeito. Posso fazer a segunda? Ou você Vamos quer? lá. A segunda é sobre o Sutra no bom, que o Sutra no budismo do Buda geralmente é alguma passagem da vida do Buda, né? E agora o Sutra no bom, acho que eu nunca vi. Como que é o Sutra no bom budismo? Existem vários sutras no bom, mas e são como o budismo. É o caminho mais racional, o caminho Citamatra, né? O caminho sútrico. Então, existem vários sutras, assim como na tradição budista. Lógico que é a mesma. É uma historinha, né? Tem um enredo, tem uma questão moral, tem um aprendizado, né? E é um caminho bastante racional, bastante dual também. Teria alguma fonte para dar uma olhada no Sutra? Ou pesquisar Citamata no Não Google, encontro. talvez eu encontre alguma coisa, né? Tem um site bem bom Citamata. chamado Citamata, você vai encontrar bastante material. Maravilha. www. Só pesquisar Chitamatra e aí encontra. Sim. Tá, Tem gente que fala Citamatra, mas também Citamatra. Tem acento aqui. ok. Obrigado. Perfeito. Então vamos seguindo. A mente e a natureza da mente, porque ele vem trazendo os elementos, né? A contemplação no Dzogchen, a diferença entre concentração e contemplação, mente e a contemplação, e agora vem esse tema importante, mente e a natureza da mente. Porque nós falamos muito da natureza da mente. Nós usamos esse termo o tempo todo, então aqui o Rinpoche assenta um pouquinho melhor. Também é importante diferenciar entre mente e natureza da mente. E aí ele diz, Semsnit, sinônimo do pensamento bom Dzogchen, de Kunshi, e a base de todas as coisas, e a mente, mentes. Então, é importante diferenciar, né? A base da mente, a mente como tal, e a base, né? Que é a base de todas as coisas. No Shangchun Yangyud, há uma classificação, há de quatro qualidades que diferenciam esses níveis. Então, quatro qualidades da natureza da mente: ausência de pensamentos, ser a base da mente em movimento, ser neutra, sem julgamento,
e ser virtuosa ou não virtuosa, sem o julgamento de ser virtuosa ou não virtuosa. Ter uma potencialidade ilimitada para a manifestação. Então, essas são as características da natureza da mente. Na natureza da mente não há pensamentos. Se há pensamentos, está no movimento. A base da mente em movimento também é a própria mente. É importante que ela seja neutra, a mente. E, como neutra, ela não tem julgamento se algo é bom ou ruim, né? Ela é virtuosa. Então, não tem essa coisa do julgamento, isso é bom, isso é ruim, está num nível da relatividade, das coisas que são umas e podem ser outras, que pode ser de um jeito e pode ser do outro. E aqui não. É, aqui ela é, né? Ela não precisa julgar se é bom ou ruim. As quatro qualidades da mente são visão e memória. Quando a mente pensa, qualquer pensamento pode se manifestar. Quatro qualidades da mente. Visão e memória. Quando a mente pensa, qualquer pensamento pode se manifestar. Quando não, quando não se pensa e se observa a mente em movimento, ela se libera na base, inconsciente. Quando se permite que a mente resida no estado natural inalterado, mãe e filho se juntam inseparavelmente. A mãe encontra o filho. Segundo o Citamatra Sútrico, a mente é analisada analisada como tendo três qualidades: sem, i e lo. Lo é uma sílaba forte. Perdão. Lo é uma forte tendência subjetiva, enquanto sen é atitude mental e mente racional. Contudo, segundo Shanshun Nyongyud, sen, mente discursiva, lo, intelecto, e mente conceitual, são basicamente a mesma coisa. Por mais que tenha esses quatro elementos para tratar da mente, dentro desses ensinamentos, todos eles estão falando de uma única coisa. E aí vem os métodos de contemplação. Esse ponto é bastante importante, porque a gente conhece alguns, utiliza alguns. E aqui o Rinpoche vai trazer uma série. Primeiro, remover as distrações pelo controle triplo das ações do corpo, fala e mente. Nós passamos a controlar as ações de corpo, fala e mente. Com isso, as distrações acabam sendo removidas. Encontrar-se no estado natural da mente por meio das três liberações. Liberar o corpo no estado de invocação, liberar o corpo no estado de inação física, a fala no silêncio e a mente na ausência de pensamento. É o segundo método de adquirir a experiência da contemplação. Quando nós fazemos mente-céu, encontrar-se no estado natural da mente por meio das três liberações. Primeiro, liberamos o corpo físico. Então, nós nos visualizamos flutuando no céu e liberamos o corpo físico. A fala no silêncio da mente, no silêncio, e a mente na ausência de pensamentos. Aí nós temos realizado, né, todo o caminho. Mente e céu traz isso.
né? O estado natural, por meio das três liberações, nós liberamos o corpo, é, depois nós estamos ali em silêncio, no sentido de contemplar todo o universo de onde nós saímos e voltamos, né? E a ausência de pensamentos. Essa é a característica da contemplação. Quando nós estamos na perspectiva da mente-céu, céu, céu claro, num dia de outono, e nós dissolvemos o corpo e permanecemos lá somente com a consciência, somente com o estado de desperto, nós chegamos nesse item que foi apresentado aqui. E permanecemos sem limitação no estado natural. Perspectiva da mente-céu, sem limitação no estado natural. 4. Interromper a continuação dos traços kármicos nas três ações. Não ir atrás das ações do corpo, não ir atrás das palavras, não ir atrás dos desejos da mente. Prolongar a permanência no estado natural com os três poderes. Reforçar o poder da presença não distraída, que é a consciência desperta em si mesmo. Reforçar o poder do eu não condicionado. Reforçar o poder natural da bem-aventurança. É mais uma das características aí do método para atingir a contemplação. Proteger o caminho, prolongar a permanência no que já foi. 6. Proteger o caminho adquirido através do triplo esconder. Esconder o corpo das perturbações, como os animais de caça se escondem dos cachorros, se retrair. Esconder a palavra no grande silêncio, como esconder uma lamparina de manteiga num vaso. Esconder a mente em movimento dos objetos dos seis sentidos na natureza da mente, como uma tartaruga que se esconde no oceano. Sete. Treinar a energia da consciência desperta por meio das três aparições: o aparecimento das várias ações do corpo, surgindo no estado sem a ação do corpo, o aparecimento dos vários segmentos da fala no silêncio, o aparecimento dos vários movimentos da mente em movimentos no estado sem pensamentos. Quando nós praticamos as três portas nos dão as instruções assertivas para essas 10 facetas, para esses 10 pontos. Então, quando nós praticamos, considerando ali as três portas que o Rinpoche ensina no Despertando a Mente Luminosa, o silêncio do corpo, o silêncio da fala, a quietude do corpo físico, o silêncio da fala e o espaço da mente, nós estamos na perspectiva da contemplação. E aí nós estamos exatamente treinando essa energia da consciência por meio dessas três aparições. Encontrar o estado não dual por meio das três liberações, todas as ações do corpo se liberam no estado sem ação do corpo. Toda a fala se libera no silêncio. Todos os pensamentos se liberam no estado sem pensamento da mente. Por meio dessas liberações, nós entendemos a igualdade fundamental
subjacente da mente e da natureza da mente. O que que diferencia a mente em movimento e a natureza da mente? Nono, obter o resultado final por meio dos três não obscurecimentos, as ações não obscurecem o estado sem ação do corpo. A fala não obscurece o silêncio. Os pensamentos não obscurecem o estado sem pensamentos. Ao atingir o não obscurecimento final, o resultado supremo se manifesta. Então, a contemplação ela traz essa integração. E esses 9 métodos para adquirir a experiência são bastante claros e assertivos. É claro que a gente, na nossa prática, não consegue praticar todos os métodos. Então, naturalmente, nós adotamos alguns. E a partir desses que nós adotamos, nós procedemos, né, com nossas práticas e com nossas experiências. Pensamento e a contemplação. Nossa relação com o surgimento dos pensamentos é um aspecto crucial da contemplação. Através da observação do surgimento, permanência e dissolução dos pensamentos na vacuidade, percebemos a verdadeira natureza vazia do pensamento. Os pensamentos são o movimento da mente e são da mesma natureza que a mente. Isso é importante. O pensamento não é distinto da mente. Ele é da mesma natureza, mas é um movimento. Assim como as ondas são da mesma natureza aquática que o mar. Quando os pensamentos surgem durante o estado de contemplação, nós estamos conscientes de que eles surgem na vacuidade e que sua essência é da natureza da vacuidade. Nós não somos perturbados por eles, mas os deixamos ir, permanecendo na equanimidade da contemplação. Dessa forma, o pensamento natural da vacuidade se torna mais claro. Nós encontramos a união e a união e a identidade da claridade, Ripa, e da vacuidade, Kunshi, diretamente em nossa própria experiência. De modo que podemos, então, realizar a inseparabilidade da claridade e vacuidade no estado natural. O que é importante para nós é alcançar a condição em que nós somos mais distraídos ou perturbados pelos pensamentos. Este não é um estado, este não é um estado em branco, em que os pensamentos são ausentes. Na verdade, o cultivo do estado de calma sem pensamentos, se prolongado além do intervalo natural, há entre dois pensamentos e prolongado do intervalo natural que há entre dois pensamentos, se torna um estado de ignorância e não presença. Na ausência forçada de pensamentos, houver só vacuidade, sem claridade, relaxamento, sem presença. No verdadeiro estado de contemplação, nós ficamos relaxados e não criamos nem bloqueamos os pensamentos,
mas permanecemos presentes. Isso é importante. No verdadeiro estado de contemplação, nós ficamos relaxados e não criamos nem bloqueamos os pensamentos, mas permanecemos presentes sem distração nos momentos da mente, tanto de presença como de ausência de pensamentos. A contemplação Dzogchen é presença no estado além dos pensamentos, porque a mente conceitual, criadora de pensamentos, que está acostumada a manter a atenção da mente pela sua produção contínua de pensamentos, está em repouso. A mente conceitual criadora de pensamentos afasta o praticante do estado relaxado de contemplação e o leva para a atenção. Isso faz com que seja difícil permanecer relaxado no estado de contemplação por qualquer período de tempo. A nossa tendência é buscarmos a mente em movimento. Alguma pergunta? Algum ponto? Alguma questão? Então vamos seguir. Os 3 tipos de experiência na contemplação. Só esse item. Nesta presença, que há 3 tipos de experiência, nhãos. A experiência da bem-aventurança, uma sensação de prazer interno, a experiência da vacuidade, uma sensação perdão, uma sensação de total dissolução no espaço onde nada existe, e a experiência da claridade. Uma sensação externa de lucidez, em que há compreensão direta pela presença sem a meditação do pensamento. Contudo, esses 3 nyambs não devem ser confundidos com o Rigpa, com o estado primordial. Elas são experiências abarcadas por Rigpa, a autoconsciência desperta do estado. Então, não dá para a gente confundir com a autoconsciência, mas a gente tem de ter em mente que esses tipos de experiência estão dentro de Rigpa, são abarcados por Rigpa, e autoconsciência são abarcados por Rigpa, a autoconsciência desperta do estado. Muito bem. Na semana que vem nós vamos para a presença Dzogchen, né? Nós damos seguimento aqui. E eu gostaria de abrir a palavra para alguém que tenha alguma dúvida, queira trazer algum comentário. A contemplação é a experiência direta, é um insight. É aquele insight que surge durante a prática, aquele insight de integração, aquele insight de encontro, de um processo que finaliza. Então, é esse insight, é a experiência direta. É aqui que está a contemplação. Fica um pouco confuso, porque é um caminho não convencional, é um caminho da não meditação. Então, não necessariamente se tem um insight na meditação, mas a integração, a experiência da mãe que encontra o filho que encontra a mãe, é
instantânea. É uma experiência direta e ela é não dual. Então, a contemplação é a experiência. É diferente de chinês, que tem um esforço para se manter concentrado em algo. Depois, mesmo sem um objeto, há um esforço. Depois, a tentativa sem esforço de manter a concentração. Na contemplação já é a experiência. Eu não estou observando nada. Não tenho o que observar. Não tem um objeto a que me fixar. Eu somente me integro. E é a perspectiva da integração. É na perspectiva da integração que a experiência direta se dá. E se dá toda inteira de uma única vez. Por isso não tem introdução, tem experiência. Quando a gente fala de introdução, a gente está falando de um apontamento, mas quem fez a experiência, fez a experiência. Não dá para falar o que é. Então, quem experimentou, conhece. Eu gostei dessa parte aqui, a sensação de dissolução no espaço, né? Isso. Essa, essa frase parece que resume bem. Isso, Marco, eu gosto tanto do caminho da Mentzell, Uhum. porque ela dá essa sensação de dissolução no espaço, e ainda assim você está lá consciente, desperto. Vamos fazer a dedicação? Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Em 5 ou 6 minutinhos a gente já volta para os yogas dos sonhos e do sono.